Bom dia, meu nome é Bruno Sonino, eu sou desenvolvedor há mais de 20 anos e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre desenvolvimento IoT para Raspberry Pi com Windows 10. Nós vamos falar um pouquinho sobre Internet das Coisas, IoT, Internet of Things, e vamos falar sobre o Raspberry Pi e o desenvolvimento para Windows 10. Inicialmente, a gente tem que falar por que o IoT, por que Internet das Coisas. Basicamente, esse diagrama mostra tudo. A gente tem hoje uma previsão de dispositivos conectados na internet. Hoje a gente deve ter por volta de 23 bilhões de dispositivos e em 2020 a gente vai ter 50 bilhões de dispositivos. Imaginem esse número é um número astronômico e é um número que tende a crescer bastante. Então, qualquer desenvolvedor, qualquer pessoa que realmente queira estar antenada com o futuro, tem que pensar na internet das coisas, tem que pensar na programação para esses dispositivos. Então a gente tem que ver nesses 50 bilhões de dispositivos daqui a 4 anos. E o que é a IoT? O que é a Internet das Coisas? Internet das Coisas, ou Internet of Things, é basicamente o uso de dispositivos conectados na internet, dispositivos inteligentes que conseguem transmitir e receber informações e tomar ações com base nisso. E a gente tem diversas aplicações para isso. A gente tem aplicações de planejamento urbano e ambiental, por exemplo, dispositivos que conseguem verificar umidade, temperatura, verificar a probabilidade de chegar uma tempestade, ou mesmo sensores conectados numa encosta para verificar probabilidade de desabamento, planejamento de localização onde você coloca novos equipamentos urbanos, gerenciamento de energia, verificando onde e como a energia está sendo usada e com isso otimizar as redes de energia, sensores de transporte para verificar trânsito, para verificar onde estão os veículos. Por exemplo, você quer saber onde é que estão os ônibus, e quanto tempo eles vão levar para chegar. Tudo isso você pode usar sensores conectados. Veículos conectados, hoje a gente começa a ver a parte de veículos inteligentes que são usados sem motorista. Eles passam a se conversar entre si e trafegar sem a necessidade de um motorista. Sensores biológicos que permitem transmitir informações de um paciente ou de uma pessoa. Por exemplo, se eu tenho diabetes, eu posso transferir essa informação e mandar avisos para o meu smartphone caso eu tenha problema de queda de açúcar. Wearables são dispositivos que são vestíveis, onde eu tenho hoje já diversos relógios que permitem monitorar minha atividade física, monitorar minha atividade cardíaca, tudo isso. Eu tenho automação industrial, onde eu posso medir o que está acontecendo no chão de fábrica, o que está sendo produzido, qual é a qualidade do que está sendo produzido, para onde vai, armazenamento. Toda essa logística industrial pode ser controlada com IoT. Automação doméstica, onde eu posso controlar os meus dispositivos de casa, por exemplo, luzes, ou controlar gerenciamento de energia, economia de energia, eu posso controlar temperatura de água, eu posso fazer uma série de coisas usando IoT. Só o que eu falei aqui é uma parte do que pode estar disponível. Vocês já devem estar imaginando novas aplicações diferentes que usam esse mesmo conceito. Então, vocês estão vendo que a tendência é usar essa tecnologia para uma série de aplicações, e isso daqui
com certeza em breve vai explodir o uso. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento para isso. E uma ferramenta para desenvolver, para começar isso, é usar o Raspberry Pi. O Raspberry Pi, vocês estão vendo aqui a foto, ele é um computadorzinho pequenininho, e é barato, é um computador que custa menos de $35 nos Estados Unidos, aqui você pode comprar por 200 e poucos reais, e nem por isso ele deixa de ser um computador poderoso. Ele é um computador quad-core com 64 bits, tem saída de vídeo HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e 4 portas USB. Então vocês estão vendo que ele é um computador bastante poderoso. Então a gente está vendo aqui as 4 USBs, a porta Ethernet, a saída HDMI, o processador, a fonte, aqui a alimentação, aqui uma saída para um display LCD e aqui uma saída para uma câmera. E essa parte aqui é a parte mais importante da programação, que é o que eles chamam de GPIO, é o General Purpose Input Output, entrada e saída de propósito geral. Aqui eu vou ter os meus pinos que vão ser conectados no hardware e eles vão ser programados pelo meu programa, né? Então eu tenho que saber o que cada pino desse faz e programar esses pinos de acordo. Isso é feito segundo esse esquema aqui. Eu tenho aqui duas saídas de 5 volts, duas saídas de 3.3, esses pinos pretos são de terra e os pinos programáveis são esses amarelos. A numeração deles é uma numeração que não é uma numeração trivial, ela não é sequencial, mas tendo um diagrama desses daqui, eu posso saber como programar isso daqui. A gente vai ver como programar isso. Fora isso, eu preciso de um pouco de hardware. Aqui eu tenho uma placa de prototipação, uma breadboard. O que é essa breadboard? Essa breadboard é uma placa que já tem as conexões feitas. Como é que são feitas essas conexões? Eu tenho aqui duas linhas de cada lado, uma vermelha e uma azul, que são conectados todos os pinos na vertical. Então eu tenho aqui esses pinos conectados na vertical. Então se eu coloco aqui um sinal, por exemplo, de 3.3 volts, todos os pinos dessa vertical vão estar conectados em 3.3 volts. Aqui, nessas linhas do meio, eu tenho as conexões horizontais. Então eu tenho aqui esses 5 pinos aqui em cada linha estão conectados entre si. Se eu colocar alguma coisa nesse pino aqui, todos os pinos dessa linha vão estar conectados aqui. Na outra parte, eu não tenho conexão, a parte esquerda não tem conexão com a parte direita. Então eu tenho aqui 5 pinos conectados e mais 5 pinos conectados. E do outro lado, mais duas linhas, vermelha e azul. Então, tudo que eu tenho que fazer é colocar os meus componentes aqui dentro. Qual a vantagem de uma placa de prototipação? A primeira vantagem é que eu não preciso de solda. É só colocar os meus componentes nessa placa e a partir daí eles já estão conectados. E eu não preciso de fios para conectar eles. Por quê? Porque por baixo eu já tenho todas as conexões conforme eu falei para vocês. Fora isso, eu preciso de uma resistência, de resistores, né? Esses resistores, cada um tem uma resistência diferente e essa resistência é dada, é mostrada, né, pelas cores das faixas pintadas no resistor. Se eu quiser saber o que cada faixa representa, basta eu ir para uma tabela e verificar. Esse daqui, por exemplo, é um resistor de 330 ohms. Outro componente muito comum é o diodo LED. LED quer dizer Light Emitting Diode, diodo emissor de luz. O que ele faz? Quando eu conecto a parte positiva neste positivo e a parte negativa neste negativo, quer dizer, a corrente começa a passar assim, esse diodo se acende. Isso daqui é muito importante, porque o diodo, se eu
inverter ele não vai se acender. Se eu colocar esse negativo no positivo, ele não vai se acender. E como é que eu sei qual é a parte positiva e negativa? Bom, isso daqui normalmente está identificado. A parte positiva normalmente tem uma haste mais comprida, essa é a primeira identificação. Então, eu tenho uma haste mais comprida na parte positiva. E se as duas hastes estiverem iguais, como é que eu posso ainda identificar? Eu posso identificar pela parte negativa, que a base da parte negativa ela é chata, ela não é arredondada. Então, de um lado ele é arredondado, do outro lado é chato. O lado chato é o lado negativo do nosso LED, né? Então, com isso, com esses componentes básicos, a gente pode montar o nosso circuito. Então, nós vamos montar o nosso circuito. O que vai ser o nosso circuito? Nós vamos ligar o pino de 3.3 volts aqui na parte do meio. Então, todos esses pinos aqui, eles estão conectados. Então, eu vou conectar esse pino na parte positiva do LED e a parte negativa do LED eu vou colocar aqui ligado na mesma linha com um resistor de 330 ohms. Para que eu vou colocar esse resistor de 330 ohms? Para não queimar o LED. Se a corrente é muito alta, o LED queima. Então, eu coloco um resistor para diminuir essa corrente. E existem cálculos para fazer isso, e isso daqui vale a pena dar uma olhada mais para frente, olhando o hardware quando vocês forem fazer outros projetos, que não esse. Tá? Aí, na outra ponta do meu resistor, eu vou conectar ele nesse pino. Esse daqui é o pino 27 do GPIO. Como é que eu sei? Eu fui lá naquele diagrama e verifiquei que esse sétimo pino é o pino que está numerado como 27. Então, com isso, eu tenho o meu circuito que está montado, né? Aí eu vou ter que instalar o Windows. Para instalar o Windows, eu tenho que usar um SD card. O Raspberry Pi ele tem um slot para um micro SD card. E aí eu vou usar esse micro SD card e vou usar um programa que se chama IoT Dashboard. Eu posso baixar esse IoT Dashboard nesse site aqui. Então, vamos dar uma olhada no IoT Dashboard aqui. Então, eu tenho aqui o IoT Dashboard. Quando eu tenho o IoT Dashboard, ele vai dizer para mim Setup a New Device. Então, eu setup a new device, eu digo qual é o tipo de device que eu quero, qual é o build que eu estou usando, o drive, eu vou ter que colocar um SD card no meu computador, device name e senha e confirmar a senha. Aceito isso daqui, faço download e install. Quando eu fizer download e install, ele automaticamente vai baixar esse IoT Core, esse Windows 10. O Windows 10 que ele vai baixar, ele não é o mesmo Windows 10 que a gente usa nos computadores desktop. Ele é uma versão reduzida, mas ao mesmo tempo que ele é uma versão reduzida, ele permite rodar qualquer programa Windows 10 e a gente vai ver isso já já. Então, ele baixa e instala. Eu pego, quando ele instalar, ele gravar, tudo que eu tenho que fazer é colocar ele no slot que fica no Raspberry Pi. Então eu coloco nesse slot e aí vamos começar a trabalhar com o Raspberry Pi. Aí eu trabalho com o Raspberry Pi. Se eu tiver um vídeo conectado, eu vou ter uma tela inicial muito parecida com essa, né? Muito parecida com essa. Então, essa tela, ela é uma tela bastante simples e eu poderia usar, por exemplo, um teclado e um mouse dentro do meu Raspberry Pi. Eu poderia conectar isso dentro do meu Raspberry Pi e poderia usar aqui, por exemplo, Command Line ou ir para Tutorials e
poderia fazer mais coisas. Aqui tem configurações, eu posso desligar o meu computador. Tudo isso eu posso fazer de uma maneira local, usando o próprio Raspberry Pi e conectando teclado e mouse. Normalmente, eu não tenho esse tipo de facilidade, teclado e mouse e vídeo conectado. O Raspberry Pi é um dispositivozinho pequeno e eu não preciso ter isso conectado, né? Então eu poderia fazer de outras maneiras. Que outras maneiras eu vou fazer? Eu posso fazer usando o Device Portal. O Device Portal, basicamente, é conectar ele via web. Então, eu tenho aqui no meu IoT, eu tenho aqui os meus devices. Então, eu tenho aqui o meu device conectado, é um Raspberry Pi 2, que está conectado na porta no IP 192.168.199. E eu posso conectar isso via web, usando esse IP e a porta 8080. Então, eu vou vir aqui e dar uma olhada. Aqui, 192.168.8080. Ele vai pedir a senha, que é a senha que eu dei quando eu configurei o meu Raspberry Pi. E aí eu tenho o meu dispositivo. E aqui eu posso controlar todo o meu dispositivo. Eu tenho resolução, eu tenho orientação, eu tenho os apps que estão disponíveis lá dentro, eu tenho App File Explorer, os processos que estão rodando lá dentro, eu posso fazer debugging, eu tenho toda uma série de informações sobre o meu dispositivo. E eu tenho também aqui a possibilidade de gerenciar ele remotamente. Para gerenciar remotamente, eu tenho que vir aqui em Remote, Enable Windows IoT Remote Server, e eu venho aqui e habilito isso. Quando eu habilito isso, eu posso usar um programa especial que é o Remote Client. Como é que eu obtenho esse Remote Client? Eu vou na loja e baixo esse programa Windows IoT Remote Client. E esse Windows IoT Remote Client, ele permite fazer com que eu gerencie o meu dispositivo de maneira remota. Eu vou ter basicamente um sistema remoto onde eu posso controlar e ver tudo que está acontecendo lá dentro. Então vamos dar uma olhada aqui nesse Remote Client. Eu vou vir aqui, eu já baixei ele. Eu tenho ele aqui, o programa está funcionando. Ele vai procurar algum dispositivo que tem aqui na minha rede, eu vou encontrar e vou conectar. Quando eu conecto, eu estou vendo aqui a tela principal do meu Raspberry. Isso daqui é exatamente o que está acontecendo no meu Raspberry. Então, ele está ligado, ele está funcionando, eu já tenho aqui o meu IP, eu tenho aqui a hora atual, eu tenho os dispositivos conectados. Vocês estão vendo que eu tenho conectado no meu Raspberry Pi, eu tenho um remote com o keyboard M592. Então eu tenho já todo isso daqui, basicamente é a tela que eu veria se eu conectasse um HDMI no meu Raspberry Pi. E aí a gente passa a programar. Então vamos ver como é que a gente programa. A gente vai usar o Visual Studio, só que o Visual Studio, por default, quando eu for instalar, eu não tenho as ferramentas para desenvolvimento para Windows 10. Eu tenho que ir e selecionar uma opção, que é a opção Custom, e marcar Universal App Development Tools. Então, eu marcando isso, eu vou instalar
as minhas ferramentas de desenvolvimento. Vocês vão perguntar, e custa alguma coisa para desenvolver para IoT? Não, não custa nada. Eu posso baixar a versão Community. A versão Community ela é gratuita e ela tem todas as ferramentas para desenvolvimento Windows 10. E aí, quando eu marquei esse desenvolvimento, eu posso criar uma nova aplicação. E essa aplicação ela não é específica para IoT, ela é uma aplicação universal, ela vai rodar em qualquer dispositivo Windows 10. Então eu crio a minha aplicação, uma blank app, Universal Windows, e aí eu vou poder programar. Então vamos dar uma olhada como é que eu vou programar isso daqui. Então eu tenho aqui o Visual Studio, eu vou criar um novo projeto. Eu vou vir aqui em Windows, Universal, e vou criar uma blank app. Eu vou criar aqui uma blank app. Ele me diz aqui quais são as versões a versão mínima para rodar e a versão atual para rodar, né? Então eu vou rodar na versão mínima 10.586, que é o Windows 10 Release Candidate, e a versão Anniversary, que foi lançada um ano depois. Então, criei aqui a minha aplicação. Essa minha aplicação é uma aplicação universal. E eu tenho aqui minha página principal. Nessa minha página principal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma text block. Xname igual a txt nome, horizontal alignment igual a center, vertical alignment igual a center. Pronto, com isso eu coloquei aqui, e a gente está vendo aqui que esse dispositivo, ele permite que essa área de design ela permite para qualquer form factor disponível no Windows 10. Então eu tenho aqui telefone de 5, de 6, tablet de 8, tablet de 12, desktop. Então eu posso escolher qual o meu dispositivo. Então, por exemplo, eu quero mostrar no IoT. Então ele vai mostrar no IoT. A partir do momento que eu criei o meu design já para os meus dispositivos, né? Eu posso vir aqui e colocar o código. Eu vou colocar o código inicial. Eu vou colocar aqui o código inicial, que é esse daqui. Eu venho aqui e coloco esse código. O que faz esse código? txt nome. Aí, que faz esse código? Ele vai pegar o nome da máquina e vai colocar lá naquela caixa de texto, naquele label que fica no meio da minha aplicação. E eu vou rodar ele na minha máquina normal, no meu desktop. Então eu venho aqui, rodo no meu local machine. E ele vai mostrar o nome da minha máquina. Bruno Del. Beleza, maravilha. Agora eu quero mostrar como rodar isso no Raspberry Pi. Eu vou primeiro mudar o processador. Eu vou rodar para a ARM e vou rodar isso na máquina remota. Ele vai me dizer que máquina remota que eu quero conectar. Eu quero conectar naquele MinWin PC. Seleciono e aí ele vai rodar lá. Eu vou executar esse programa
e vamos dar uma olhada aqui no meu remote. Eu estou vendo aqui minha máquina remota, tá? Eu estou fazendo deploy para minha máquina. Ele registra, ele pega e vai mandar isso daqui. Aqui ele tem que mostrar o nome da máquina. Qual é o nome da máquina? MinWinPC, que é o nome da máquina que ele está rodando agora. Então, a gente está vendo aqui MinWinPC. Vocês estão notando que eu não mudei nada no meu programa. Eu simplesmente disse, olha, eu quero fazer o deploy em ARM no Raspberry Pi. E com isso, o meu programa passou a executar no meu Raspberry Pi. Então, eu vou parar o programa. Eu posso fazer o debugging como se eu estivesse na máquina normal. Eu vou parar o programa aqui, vocês vão ver que voltou para a minha tela inicial. Então, todo o desenvolvimento no Raspberry Pi é feito exatamente da mesma maneira que eu faria na máquina local, com debugging, com tudo que eu tenho direito. Agora, tem certas coisas que existem só no Raspberry Pi, então não faz sentido eu ter isso para desktop. O que a Microsoft fez para esse tipo de coisa? Basicamente, o que eles fizeram foi criar o IoT Extensions, que é uma extensão que você adiciona nas referências e com isso você tem acesso às características especiais do Raspberry Pi. E aí a gente passa a programar para o Raspberry Pi com um programa mais ou menos como esse. A gente inicializa o GPIO dizendo o seguinte, olha, verifico se existe um GPIO, em seguida eu abro o pino, que seria o pino 27, eu escrevo o valor alto, quer dizer, eu desligo o LED, quando eu escrevo alto eu desligo, quando eu escrevo baixo eu ligo, e aí eu digo que esse pino vai ser um pino de saída, porque poderia ser um pino de entrada, eu poderia estar lendo informações de um sensor. A partir do momento que eu fiz isso, o meu GPIO está inicializado. E aí eu posso criar, eu uso um timer para fazer um LED piscando. Então eu habilito e desabilito o timer e com isso eu faço o LED piscando. Então vamos dar uma olhada como é que eu faço para programar e para criar esse LED piscando. Então eu venho aqui e vou criar um novo projeto. File, New Project, é uma outra aplicação em branco. E aí eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar informações no meu layout. Então eu venho aqui no meu layout e coloco as minhas informações que eu quero. Então eu tenho aqui um botão Start, tá? Que eu vou mudar isso daqui para iniciar, vou colocar em português, iniciar. E eu tenho um bloco de texto onde eu vou colocar o meu status, né? E aí eu vou escrever o código para isso. Eu posso mudar aqui o meu display para IoT Device de 10 polegadas. E eu venho aqui e vou colocar o meu código. Tenho aqui o meu código. Vou tirar esse código aqui, vou colocar esse código e vou importar. Antes de vocês estão vendo aqui que eu não tenho essas referências aqui, né? GPIO
e etc. Por quê? Porque eu tenho que adicionar o extensions. Então eu vou adicionar uma referência, Universal Windows Extensions, e aqui eu tenho o IoT Extensions for UWP. Então eu venho aqui, adiciono aqui o meu IoT Extensions for UWP. Eu vou adicionar ela. Outra coisa que eu vou fazer aqui é dar um Ctrl Z, que eu tirei coisas demais aqui. Eu tinha que colocar isso aqui. Agora, o que acontece? Eu adicionei minha extensão e eu coloco um use, e aí eu tenho o meu PIN 27, e eu vou fazer o init GPIO. O init GPIO é exatamente aquele código que a gente tinha antes, que a gente viu lá no PowerPoint. Ele vai colocar o GPIO, ele vai verificar se existe um GPIO, e se existe um GPIO, ele vai abrir o pino e depois vai escrever. E vocês estão vendo aqui nessa inicialização que eu tenho o meu timer. Esse timer vai ser ativado a cada meio segundo, 500 milissegundos, e aí ele vai setar o valor para high ou para low, para alto ou para baixo, e em cada meio segundo ele vai escrever. Então, se ele vai fazer em alto, ele desliga o LED, se ele fizer em baixo, ele liga o LED. E aí eu tenho um clique do botão. O clique do botão, eu venho aqui, dou um duplo clique aqui, ele vai nesse Start Stop Click. E aí eu coloco o meu código para ligar ou parar o timer. Então, eu coloco aqui o meu código para ligar ou parar o timer. Pronto. Fazendo isso, se o timer estiver habilitado, eu paro. Se o timer estiver desabilitado, eu inicio. Com isso, eu posso rodar. Se eu rodar ele na minha máquina local, ele vai aparecer essa mensagem: não há controlador de GPIO nesse dispositivo. Por quê? Porque não é um dispositivo IoT. Então vamos rodar ele e vamos dar uma olhada o que acontece. Não há controlador de GPIO nesse dispositivo. É o que a gente imaginava, né? Mas, se eu colocar aqui em ARM e colocar na minha máquina remota, escolher a mesma máquina e rodar, olha o que vai acontecer. Aqui eu já tenho o GPIO inicializado. E quando eu clico em iniciar, o que ele vai fazer? Ele vai piscar o meu LED no meu Raspberry Pi. Eu tenho aqui um vídeo do LED piscando. Então a gente está vendo aqui o meu Raspberry Pi. Eu tenho aqui o pino 1, 3.3 volts, o pino 7, que é o pino 27, né? Eu tenho o LED conectado na minha resistência e o LED piscando. Aqui eu estou vendo, vocês estão vendo aqui a rede, né? O cabo de rede, aqui o cabo de força,
Aqui esse é um dongle para conectar aquele teclado que eu tinha falado que tinha conectado, e a gente está vendo aqui o LED piscando. Então eu tenho aqui o meu LED piscando a cada meio segundo, feito pelo meu programa. Agora eu posso parar. Quando eu paro, o LED para de piscar e eu volto a como eu estava antes. Se eu parar aqui a minha programação, a gente vai ver que o meu Raspberry Pi volta exatamente como era antes. Então, a gente está vendo, como conclusão, que é muito simples de programar para o Raspberry Pi. A gente vai programar exatamente como estivesse programando para uma aplicação Windows 10. Os programas são idênticos aos Windows 10, só que eu tenho que iniciar o controlador e interagir com os diversos pinos. A partir do momento que eu faço isso, está acabado o meu programa. Eu posso debugar, eu posso verificar sem precisar estar inclusive com o Raspberry Pi do seu lado. Eu posso estar com ele conectado na rede em outro lugar e sem nenhum problema quanto a isso. Então, se eu quero mais informações, né, se eu quero um pouquinho mais informações, basicamente a melhor maneira de encontrar isso é indo em developermicrosoft.com, PTBR, Windows IoT. E se eu quiser samples, aí exemplos de desenvolvimento, e aí eu vou ter uma série de desenvolvimentos, eu vou em IoT/samples. Se eu for ver esses samples aqui, eu tenho aqui os meus samples. Eu tenho aqui uma infinidade de samples, uma infinidade de exemplos, né? Com diversos projetos já completos, né? Então eu tenho aqui usando LCD Text Display, eu tenho acelerômetro, tenho uma placa digital, um sample de driver. Eu tenho uma série de projetos que eu posso rodar e trabalhar com isso. Então, basicamente, a gente vê aqui que a gente tem uma série de informações, uma série de facilidades, e é bastante simples e bastante interessante desenvolver para IoT. Então eu recomendo a todos vocês darem uma olhada na programação IoT. Realmente vale a pena ir para frente com isso. Vocês têm que pensar nos 50 bilhões de dispositivos conectados em 2020. Sem dúvida, isso daqui é uma grande perspectiva e não é de todo irreal, ela é bastante factível, bastante real. A tendência é que a gente tenha cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais conectado na internet, cada vez mais a gente tenha dispositivos mandando e recebendo informações. Então, vale a pena dar uma olhada. Se vocês quiserem mais informações ou tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Meu e-mail é sonino@revolution.com.br. Vocês podem me escrever, eu estou à disposição. Muito obrigado.